Débora fez uma maquete de um condomínio na escala 1:150. No condomínio há uma praça quadrada com 900 metros quadrados de área. Na maquete, essa praça é um quadrado de lado. Pause o vídeo e tente resolver antes. Vamos lá. Nós temos aqui uma questão envolvendo escala. 1:150 significa que 1 centímetro na maquete corresponde na realidade a 150 centímetros. Então, nós temos a medida na maquete, que eu vou escrever no desenho. 1 centímetro no desenho corresponde na realidade, então, comprimento real, 150. Muito bem. Nós temos que a praça ela é quadrada com 900 metros quadrados de área. Para sabermos qual é o lado do quadrado, ele pede ainda na maquete, ou seja, nós vamos ter que saber a medida no desenho, né? Nós vamos ter que calcular o lado daquele quadrado, e é bem simples. Se a área do quadrado é 900 metros quadrados, nós sabemos que para calcular a área de um quadrado, a gente faz lado vezes lado, que é lado ao quadrado. Então, o lado ao quadrado resulta em 900. Então, o lado só pode ser a raiz quadrada de 900, que nós sabemos que é igual a 30. Então, essa medida é em metros, né, porque a área foi dada em metros quadrados, então 30 metros é o lado do quadrado ali da praça. Então, sabemos também o seguinte, nós sabemos que 1 metro possui 100 centímetros. Então, para passar de metros para centímetros, porque a gente precisa da medida em centímetros, é só multiplicar por 100. 30 vezes 100, nós vamos ter 30 seguido de 2 zeros, 3.000 centímetros. Então, na realidade, nós temos o lado do quadrado 3.000 centímetros. Então, na maquete, nós vamos ter x centímetros. E aqui é só resolvermos a regra de 3, é só multiplicar cruzado. Então, temos o seguinte, 150x é igual a 3.000 vezes 1, que é 3.000. Então, diretamente, o x é igual a 3.000 dividido por 150. Posso cancelar esse zero com esse zero. E nós vamos ter 300 dividido por 15. 30 por 15 nós temos 2, seguido de um zero, 20. Então, já encontramos aqui a nossa resposta. Alternativa D, de dedicação. 20 centímetros é o lado do quadrado lá na maquete. Espero que você tenha entendido. Vamos para a próxima questão. Caminhando em um ritmo constante de 2 passos por segundo, Alexandre foi de sua casa ao colégio em 20 minutos. Com passos iguais aos anteriores, caminhando ao ritmo constante de 3 passos por segundo, Alexandre percorrerá o trajeto de sua casa ao colégio em... Podemos resolver a questão utilizando regra de 3, pois nós temos grandezas que são diretamente ou inversamente proporcionais associadas. Então temos, caminhando em um ritmo constante de 2 passos por segundo, então ele percorre 2 passos a cada segundo, abreviando. Alexandre foi de sua casa ao colégio em 20 minutos. Como a resposta ali possivelmente tem também segundos, né? Eu vou passar de cara aqueles 20 minutos para segundos. Até porque a razão está em passos por segundo. Então, vamos deixar tudo em segundos. Então, nós sabemos que 1 minuto possui 60 segundos. 20 vezes 60, 2 vezes 6, 12, seguido de 2 zeros, 1.200 segundos. Então, 2 passos por segundo, ele faz o trajeto em 1.200 segundos, que é o equivalente a 20 minutos. Então, agora ele percorre fazendo 3 passos por segundo. Então, 3 passos por segundo. Então, qual é o tempo que ele vai gastar? X segundos. Muito bem. Aumentando o ritmo, aumentando, vamos dizer assim, a sua velocidade, ele percorre o trajeto em mais ou menos tempo. Ora, aumentando a sua velocidade, ele vai chegar em casa em menos tempo. Se essa grandeza aumenta e a outra diminui, são inversamente proporcionais. Só a gente manter
a razão onde tem o x, 1.200 sobre x. Onde não tem o x, eu inverto. É assim que eu faço problemas com grandezas inversamente proporcionais. Então, onde não tem o x, que é 2 sobre 3, seria o original, nós vamos inverter. Vai ficar 3 sobre 2. E agora é só a gente multiplicar cruzado. Então, ficou 3x é igual a 2 vezes 1.200. 2 vezes 1.200 dá 2.400. O 3 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, nós vamos ter 24 dividido por 3, nós sabemos que é igual a 8, seguido de 2 zeros. Então, temos 800, a unidade do x é o segundo. Aqui é um S, tudo bem? Segundo. 800 segundos, turma. Vamos passar aquilo agora para minutos e também segundos. Então, nós vamos fazer o seguinte. Esse tempo está em segundos. Eu sei que 1 minuto possui 60 segundos. Então, ao dividir por 60, o quociente será dado em minutos e o resto em segundos. Nós vamos só até a parte inteira, você já vai entender. Quantas vezes o 60 cabe? 8 é menor, pegamos o 80. No 80, nós temos que o 60 cabe uma vez. 1 vezes 60 dá 60. Para 80 nós temos 20. Agora abaixamos o zero, abaixou de vida. Quantas vezes o 60 cabe em 200? 3 vezes 6 dá 18, então 3 vezes 60 vai dar 180, o resto será 20. E agora nós não vamos colocar um zero e uma vírgula, nós deixamos assim mesmo, porque lembre-se, o quociente será dado em minutos, então temos 13 minutos, e o resto da divisão será dado em segundos. Então temos 13 minutos e 20 segundos. 13 minutos e 20 segundos, resposta, portanto, alternativa correta B. De boa questão, show de bola? Em certo país X, o tempo é marcado de forma diferente da nossa. No país X, cada dia possui 20 horas, representadas por 20h, e cada hora possui 100 minutos, representados por 100 min. Nesse país, o intervalo de tempo correspondente a 7 horas e 75 minutos é equivalente ao nosso sistema A. Muito bem, turma, vamos pensar um pouco. Inicialmente, nós sabemos que no país X, cada dia possui 20 horas e cada hora possui 100 minutos. Então, se cada hora possui 100 minutos, já vamos passar tudo para minutos, porque afinal depois eu vou ter 7 horas e 75 minutos. Né? Inicialmente nós vamos ter aquelas 20 horas. Naquele país eu tenho que multiplicar por 100, porque cada hora possui 100 minutos. Então, inicialmente 20 vezes 100, 2 seguido de 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros, temos 2.000 minutos lá naquele país. Então, eu sei que 20 horas correspondem a 2.000 minutos naquele país. Então, 2.000 minutos é o equivalente para a gente a quantos minutos na realidade? Ora, no nosso sistema, nós sabemos que um dia possui 24 horas, que eu vou deixar aqui com H minúsculo, só para a gente diferenciar do H maiúsculo naquele país, né? Então, 24 horas, e em nosso sistema nós temos que cada hora possui 60 minutos. Então, aqui nós vamos ter que multiplicar 24 vezes 60, 120 com 24, nós vamos ter 144 seguido de um zero. Então, um dia para a gente corresponde, na realidade, a 1.440 minutos. Então, agora nós temos 7 horas e 75 minutos. Naquele país, às 7 horas e 75 minutos, vamos ter 7 horas vezes
cada hora possui 100 minutos lá, né? Então aqui nós vamos ter 700 minutos. Obviamente eu tenho que adicionar os 75. Então aqui nós vamos ter 775 minutos. Então 775 minutos naquele país para a gente equivale a um tempo de X minutos. Diminuindo o tempo naquele país, aqui nós vamos ter que o tempo também vai diminuir em nosso sistema. São grandezas que são diretamente proporcionais, então é só a gente multiplicar cruzado. Então eu fiquei com 2000x, que é igual a 775 vezes 1440. Então x será 775 vezes 1440, isso dividido por 2000. E aqui eu aconselho você fazer a simplificação. Inicialmente eu posso cancelar esse zero com esse zero. E eu posso dividir agora 144 e 20 tudo por 2, né? São pares. 144 por 2 vai dar 72. 20 por 2 vai dar 10. Ops, na realidade é 2000, né? Acabei esquecendo de um zero. Então eu teria 200, certo? 200 por 2, a gente teria 100. Certo? Então, simplificando 200 por 2, temos 100. Muito bem. Agora, multiplicando, temos 775 vezes 72, 10, vai 1, 14, 15, vai 1, 14, 15. Saltamos uma casa, 7 vezes 5, 35, vai 3, 7 vezes 7, 49, com 3, nós temos 52, vai 5. 7 vezes 7, 49, com 5, 54. Somando tudo, nós temos 0, 10, vai 1, 6, 8, 5, 5. Então temos 55.800 e eu vou dividir isso por 100. Eu posso cancelar 1, 2 zeros, 1, 2 zeros, então ficamos com 558 minutos. Isso em nosso sistema, então vamos passar agora para horas também. Então nós vamos ter 558, que o tempo está dado em minutos. Eu vou passar para horas e minutos, então eu sei que uma hora possui 60 minutos. Então nosso quociente será dado em horas e o resto em minutos. Quantas vezes o 60 cabe, 55 é menor, no 558? 9 vezes 60, 9 vezes 6 dá 54, então aqui dá 540, o resto é 18. E eu paro por aqui, certo, turma? O resto é dado em minutos, né? 9 horas, nós vamos ter 540 minutos, para 558 ainda tem o 18, né, de resto. Então nós temos 9 horas e 18 minutos, portanto, a alternativa correta, a alternativa C, de ciência exata. Sobre 3 grandezas x, y e z, sabe-se que x e y são diretamente proporcionais e que x e z são inversamente proporcionais. Sabe-se também que, quando x é igual a 8, tem-se y igual a 12 e z igual a 9. Quando z é igual a 4, qual o valor de y? Pause o vídeo e tente resolver antes. Uma questão envolvendo grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Vamos relembrar da definição. Você pode se lembrar lá da regra de 3? Duas grandezas são diretamente proporcionais quando uma aumenta, a outra também aumenta proporcionalmente. Mas aqui a gente precisa da definição formal, certo? Significa o seguinte, turma. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando a razão entre elas é uma constante. E essa constante eu posso chamar
de k. E as grandezas são inversamente proporcionais. Lembre-se que razão é a divisão. Qual é o inverso da divisão? A multiplicação. Então, aqui nesse caso, o produto é vezes, certo? Entre as duas grandezas envolvidas é uma constante que eu posso chamar. Agora eu vou utilizar outra letra, eu vou chamar de C. Muito bem, isso aqui vai ajudar bastante a resolver a questão. Ele disse que x e y são diretamente proporcionais. Se o x e o y são diretamente proporcionais, então a razão é constante. Então, se eu fizer x sobre y, eu vou ter uma razão constante k. E nós temos também que x e z são inversamente proporcionais. Ah, professor, então se são inversamente proporcionais, o produto agora é constante. Então, se eu multiplicar o x e o z, eu vou obter uma constante c. Teve uma aluna do curso que ela disse o seguinte: professor, eu lembro que quando as grandezas são diretamente proporcionais, eu lembro da multiplicação. E inversamente proporcionais, eu lembro da divisão. Nesse caso, se você utilizar essa ideia, que a gente aplica lá na técnica da divisão em partes proporcionais, certo? Aí a gente usa esse fato mesmo. Então, poderia pensar, diretamente proporcionais, multiplicação. Então, nesse caso, seria o fato de eu multiplicar cruzado aqui, olha só. Então, eu tenho que o x ele é igual ao y vezes k. Daí eu posso pensar na multiplicação sem problema nenhum. Nesse caso, eu multiplico, né, pela constante. E x e z, como são inversamente proporcionais, então é só pensar na divisão. Então, eu pego a constante, o z está multiplicando, ele passa dividindo. Então, daria para resolver dessa forma também. Mas eu vou resolver aplicando diretamente a definição. Tudo bem, turma? Então, vamos lá. Então, é bem simples na realidade. Nós vamos ter o seguinte. Então, ele disse que quando o x é igual a 8, o y é 12 e o z é igual a 9. Então, trocando o x por 8, nós vamos ter o y sendo 12. Isso aqui será a constante k, certo? Eu substituí aqui na primeira razão. Aqui no produto, nós temos o seguinte. Quando o x vale 8, então se o x é 8, o produto é vezes, né, turma? Então aqui eu vou multiplicar. O z é igual a 9. Então, substituindo o z por 9, eu tenho a constante c. Então, é claro, nós vamos ter o seguinte, 8 sobre 12, eu posso simplificar diretamente para já obter a constante, nem precisa multiplicar cruzado, né? Enfim. Então, 8 dá para dividir por 4, 12 também. 8 por 4 nós vamos ter 2, 12 por 4 temos 3. Então, essa é a nossa constante k. Então, eu tenho aqui a constante k sendo 2/3 e o c é 8 vezes 9, que é 72. Então, temos a outra constante. Agora ficou fácil, turma. Nós sabemos que o x sobre o y sempre será 2/3. Então, se eu pegar o x e dividir por y, sempre eu encontro 2/3. E se eu pegar o x e multiplicar pelo z, eu sempre vou encontrar 72, que é a constante. Ora, se ele quer saber quando z é igual a 4, qual o valor de y, vamos lá. Se o z vale 4, o z eu tenho aqui nessa relação à direita. Então, x vezes 4 é igual a 72. O 4 está multiplicando, vai passar dividindo. 72 dividido por 4, nós vamos ter 36/18. Agora, se eu sei que o x é 18, cuidado porque ele não pede o x, né? Até eu tenho lá 18 nas alternativas. Muito cuidado, ele perguntou o valor de y, querido. Então, vamos lá. Trocando aqui na razão que o x é 18, então, substituindo, nós vamos ter 18, multiplicando cruzado, ficou 2y é igual a 3 vezes 18. Aquele 2 que está multiplicando, eu já posso passar dividindo, né? Fica fácil que eu simplifico aqui.
18 por 2 dá 9. E 3 vezes 9, agora sim, é o y. 3 vezes 9, 27. Alternativa C, de ciência exata. Espero que você tenha entendido. Tente fazer a questão agora sem a minha ajuda. Volte aí e resolva novamente a questão. Espero que você esteja gostando da aula. Confira o nosso preparatório para o concurso da SEE Minas Gerais. O link do nosso curso está na descrição. Antônio pegou um táxi de uma empresa que oferecia a promoção divulgada no cartaz a seguir. Ao chegar ao seu destino, Antônio viu que o taxímetro marcava R$19. Ele então pediu ao motorista que desse uma volta no quarteirão e parasse no mesmo lugar. Depois disso, o taxímetro passou a marcar R$21. Assim, Antônio economizou. Muito bem, turma. Então nós temos o seguinte. Ao chegar ao seu destino, Antônio viu que o taxímetro marcava R$19. Então, ele iria pagar R$19, certo? Depois nós temos o seguinte, depois disso, o taxímetro passou a marcar R$21. Por que ele fez isso? Porque nós temos um desconto de 30% para corridas com valor acima de R$20, né? Então, vamos lá. Se o taxímetro passou a marcar 21, ele cai ali na promoção. Então, ele vai receber o desconto de 30%, né? Então, sobre R$21, que foi quanto o taxímetro passou a marcar. Muito bem, calculando 30%, que foi a porcentagem de desconto de R$21, nós vamos ter o seguinte, 30% é 30 sobre 100 de vezes 21. Então, temos cancelar esse zero com esse zero. 3 vezes 21, 63 sobre 10, 6,3. Deixando mais uma casa, porque nós precisamos da precisão em centésimos, afinal, centavos, né? Nós temos um desconto de R$6,30 sobre R$21. Então, ele vai pagar 21 menos 6,30. Então, 70 centavos foi para 7, com 14 vai dar 21, né? Então, ele paga R$14,70. Para saber quanto ele economizou, antes ele teria que pagar quanto? Antes dele dar aquela volta, né, ele teria que pagar R$19. Então, fazendo R$19 menos R$14,70, nós vamos ter 30 foi para 15, está faltando 4. Então, na realidade, né, nós vamos ter que ele economizou R$4,30. A alternativa, portanto, correta, D, de dedicação. É claro que a gente poderia também resolver a questão utilizando a fórmula do desconto. Então, o fator do desconto é 1 menos P em decimal, certo? P referente à porcentagem, que se é 30%, o nosso P seria de 0,3. Então, fazendo 1 menos 0,3, então aqui nós temos o fator de desconto, vezes, está sofrendo desconto é R$21, né? Então, nós vamos ter 1 menos 0,3 é 0,7 vezes 21. Aí, de cara, a gente já vai encontrar aqui os R$14,70, né? Então, quanto ele economizou, a gente faz ao final. 19 menos 14,70, R$4,30. Então, aqui é utilizando a fórmula do desconto percentual. Show de bola? Vamos seguir. Uma torradeira que custava R$160 pode ser comprada com desconto por R$115,20. O percentual do desconto foi de... Muito bem, queridos. Inicialmente, vamos calcular de quanto foi o desconto em reais. Então, para isso é bem simples, é só a gente diminuir 160 menos R$115,20. Diminuindo 160 menos 115,20, aqui nós vamos ter a subtração de números decimais, eu igualo as casas e faço a subtração. 0 menos 0 dá 0,
0 menos 2 não dá, pega emprestado, aquele 0 não tem nada, então vamos pegar emprestado do 6, vai ficar valendo 5. Aqui 10, mas que vai pegar emprestado, né? Vai ficar 9, e o último 0, 10. 10 menos 2, 8, vírgula embaixo de vírgula, 9 menos 5, 4, 5 menos 1, 4 menos 1, 0. Então deu R$ 44,80. Então nós temos um desconto de R$ 44,80 sobre R$ 160, né? Então agora é só fazer uma regra de 3. R$ 160 é a referência que representa 100%, e o desconto, que é de R$ 44,80, representa para a gente X%. Resolvendo a regra de 3, temos 160x é igual a 100 vezes 44,80. Multiplicar por 100, eu vou andar com a vírgula 2 casas para a direita, vai ficar 4.480. Agora 160 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então nós vamos ter, posso cancelar esse 0 com esse 0, e vamos fazer a divisão. 448 dividido por 16. Eu poderia simplificar, mas vou fazer a divisão original. Então nós temos 4 é menor que 16, pegamos o 44. Quantas vezes o 16 ele cabe no 44? 2 vezes 16 dá 32, né? Então nós vamos ter de resto aqui 2, aqui 1, 12 de resto. Abaixamos o 8, abaixou, divida. Quantas vezes o 16 cabe em 128? 8 vezes 16, nós vamos ter 80 com 48, 128, né? Então 8 vezes 16 dá 128, o resto é 0. Então x, 28%. Portanto, é o desconto. Alternativa correta, C, de ciência exata. Alfredo ganha 30% a menos do que Flávia, que, por sua vez, ganha 25% a mais do que Beatriz. Em relação ao salário de Beatriz, Alfredo ganha. Muito bem, vamos pensar um pouco. Tudo está em função do salário de Beatriz, né? Então, como eu vou calcular uma porcentagem em relação ao salário de Beatriz, é mais fácil dizer que esse salário é de R$100, né? Então, vamos chamar de 100 para calcular a porcentagem, vai facilitar. Então, muito bem, nós temos em seguida quanto Flávia recebe, quanto também Alfredo recebe. Então, Alfredo ganha 30% a menos do que Flávia, que, por sua vez, ganha 25% a mais do que Beatriz. Então, a Flávia ela ganha 25% a mais do que Beatriz. Eu preciso calcular esse valor primeiramente, para depois calcular quanto Alfredo ganha. Então, se ela ganha 25% a mais, então 25% de 100 seria 25, somando com 100, então nós vamos ter 125 é o salário de Flávia. Agora ficou fácil para calcular o salário de Alfredo, ele ganha 30% a menos do que Flávia. Então, calculando 30% é 30 sobre 100, de vezes, Flávia ganha 125. Então, multiplicando aqui, nós vamos ter, claro, eu posso cancelar esse 0 com esse 0, 3 vezes 125, 375, dividido por 10, temos 37,5. Então, o Alfredo ele ganha 30% a menos do que Flávia. Se Flávia ganha 125, retirando, então, 37,5, que é 30% disso, né? 37,5. Então, vamos igualar aqui a quantidade de casas e fazer a subtração. 0 menos 5 não dá, pega emprestado, né? Esse fica valendo 4, esse 10. 10 menos 5, 5, vírgula embaixo de vírgula. 4 menos 7 não dá, pegou emprestado, esse 1, esse 14. Menos 7, 7. 11 menos 3, temos 8. Então, deu 87,5 é o salário de Alfredo. Então, em relação ao salário de Beatriz, Alfredo ganha. Em relação a Beatriz, que é 100, Alfredo ganha 87,5. Então, ele ganha
menos R$ 12,50 a menos, né? É menos 12,5 em relação a 100. Então, é menos 12,5%. 12,5% a menos, né? A alternativa correta D de dedicação. Show de bola? Vamos para a próxima questão. Em certa quinta-feira, o gerente de uma loja pediu ao seu funcionário para, com sua calculadora, multiplicar os preços de todos os produtos por 0,78, pois o dia seguinte seria a sexta-feira dos descontos. O desconto que a loja estava oferecendo era de... Muito bem, turma. Eu poderia pensar inicialmente em um produto custando, por exemplo, R$100. Então, R$100 vezes... Então, nós temos que multiplicar por 0,78. Nós vamos ter 100 vezes 0,78. Então, eu ando duas casas para a direita para multiplicar por 100, né? Nós vamos chegar em 78. Agora, para saber de quanto foi o desconto, é só pegar 100 e diminuir 78. Nós vamos encontrar 22. Ou seja, nós temos um desconto, portanto, de 22%. Concorda comigo? 22 em 100 é 22%. Então, a resposta D de dedicação. Eu poderia, sem problema nenhum, pensar no fator de desconto. Nós temos pela fórmula do desconto, o fator é 1 menos P, vezes o valor que está sofrendo o desconto. Então, nesse caso, nós temos 0,78, que é o fator. 1 menos quanto dá 0,78? Ora, é 1 menos 0,22, certo? Se eu fizer 1 menos 0,78, nós vamos encontrar 0,22. Portanto, o nosso P é 0,22. 0,22 na forma percentual, nós sabemos que é 22%. É só a gente multiplicar o decimal por 100 e colocar o símbolo de porcento. Muito bem, duas formas da gente resolver a mesma questão. Logo, temos que o desconto que a loja estava oferecendo era de 22%, conferindo. Espero que você tenha entendido. Muito bem, turma. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe nos comentários se você quer mais questões da FGV aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima!